O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1.000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Se os pentecostais estão aqui nessa noite, se manifestem dizendo glória a Deus. Que bênção, queridos. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar toda a noiva do Cordeiro para abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49. Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Enquanto os irmãos procuram, é uma alegria mais uma vez estar no púlpito do pavilhão dos Gideões missionários da última hora. Deus em Cristo Jesus continue abençoando de uma forma extraordinária a vida do pastor Silmar, da pastora Inês, toda a sua família, a diretoria dos Gideões, aqui no pavilhão agora à noite, representado pelo querido pastor Adriano, sua muito digna esposa, sua família, fazendo menção do nome do pastor Silas. Pastor Silas deve estar por aí, não é? Deixo aqui o abraço, a saudação, o respeito a todos os pastores que estão ombreados a esta obra, junto com a liderança. Uma alegria rever um grande amigo, pastor Júnior Cardoso. Deus abençoe o senhor, a família, pastor William Ferreira, tantos pastores que estão aqui, amigos, que se fazer menção do nome de todos, eu vou ter dificuldade de fazer a exposição bíblica, mas eu menciono aqui em destaque pastor Renan Lopes, um grande amigo, pastor Jailson, pastor Fraga, pastor Eliezer, o pastor Fagundes, me perdoe pastor Fagundes é um príncipe, pastor Eliezer. Deus abençoe suas respectivas famílias. Os demais nós vamos fazendo menção conforme vamos fazendo a exposição da palavra. Quantos estão na expectativa de ouvir mais uma porção da palavra de Deus aqui agora? Glória a Deus. Ainda em tempo eu preciso deixar o abraço da nossa igreja no estado de São Paulo, na pessoa dos nossos líderes,
Bispo Samuel Ferreira, Bispo Aquila Ferreira, também dos meus pastores, presidentes em Osasco, pastor Belchior Júnior, pastora Rafaela, que são referências, e todos os irmãos, quando for à capital paulista, ir a Osasco, vá lá conhecer a nossa igreja. Deus tem usado o nosso pastor de uma maneira muito extraordinária ali nas quartas-feiras, nos domingos, tem sido uma bênção. Minha esposa, que é a coroa do meu ministério, a Rose, na verdade, se não fosse Jesus e ela, jamais eu teria condição de estar nesse altar aqui hoje à noite. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Foi uma luta para passar para o meu nome, mas está no meu nome, irmãos. É Matias. Deus abençoe a Rose. 22 anos de casados, para a glória de Deus, 25 anos juntos, e eu louvo a Deus pela sua vida. A Rose já dormiu comigo na rua. Nós já passamos por 14 casas de favor. Chegamos a dormir dentro de velório, por não ter casa para morar. Ninguém dava nada por nós. Aprove ao Senhor abrir a torneira da graça e mudar o nosso cativeiro. Deus seja louvado pela vida da minha esposa, pastor Cristiano, pastor Elis, Dali. Deus abençoe vocês lá de Passo Fundo. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49. Todos que acharam digam amém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Meu Deus do céu. Para os pentecostais que estão aqui, pode melhorar mais um pouquinho. Vou ler novamente, aleluia. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Meu Jesus amado. Ainda sobre os seus pés, eu vou pedir para você liberar uma palavra profética sobre a vida desse tocha que está do seu lado. E se ele é pentecostal de verdade, ele vai selar a palavra que ele vai ouvir da sua boca agora. Porque pentecostal que se preza, ao ouvir uma palavra profética, ele não fica de boca fechada. Ele sela a palavra, falando aquilo que os pentecostais mais sabem falar, que não é mal da vida de ninguém. Pentecostal aprendeu a dizer glória, aleluia, é hoje. Fala Deus, é comigo mesmo, Jeová. Manda Jesus, é manto, é terra. Essas linguagens que só os tocha conhecem. Se ele é frigobar de Jesus, ele vai ficar com a boca fechada. Mas se ele é do manto, ele vai acordar camboriú, fazendo barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Então vai lá, para pelo menos 2 ou 3 pessoas, diga para ele assim, ó: revestidos de poder para fazer missões. Vai lá, revestidos de poder para fazer missões. Revestidos. Revestidos. Revestidos de poder para fazer missões. Só quem sente esta verdade, testificando no seu espírito, se assente fazendo barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus. 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 Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, Igreja do Senhor Jesus, que se reúne mais uma vez aqui neste pavilhão para celebrar a Jesus e uma vez mais ouvir uma exposição bíblica. Nesta noite eu venho do estado de São Paulo com a única proposta de pregar aos irmãos, a vocês que estão aqui presentes e a todos aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais dos Gideões, uma mensagem bíblica, profética
e, acima de tudo, cristocêntrica. Na verdade, eu sou um pregador pentecostal. E como pregador pentecostal, eu entendo que a fé pentecostal é cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com Espírito Santo e Jesus Cristo breve vai voltar. Meu querido amigo pastor Daniel Candeias, nestes últimos anos do meu trabalho, do meu chamado, eu tenho procurado me conectar, me envolver, me relacionar com tudo que está em torno da pessoa do Cristo, da vida do Cristo, das obras do Cristo, da missão do Cristo, da consumação das obras do Cristo, que foi através da sua morte e morte de cruz, sua ressurreição, que é a espinha dorsal da nossa fé e onde está fundamentado todo o nosso credo e a nossa teologia, sua ascensão e, é claro, sua eminente volta, que é a maior esperança da igreja. Na noite deste dia, e já faz alguns dias que nós estamos em oração com alguns irmãos de todo o Brasil, pedindo a Deus uma inspiração para pregar hoje à noite, e a palavra que Deus avivou ao meu coração foi o texto que eu acabei de ler e que no seu contexto imediato está contextualizado simplesmente no assunto mais importante da nossa fé. Cristo Jesus está vivo, o sepulcro está vazio. Vou repetir: o sepulcro está vazio. O sepulcro vazio é o berço do cristianismo. E já vou inclinar o meu coração para este assunto e vamos, com a ajuda do Espírito Santo, extrair algumas verdades daqui. Mas como guisa introdutória ainda, eu quero dizer a todos os irmãos que na cruz Cristo Jesus consumou a sua missão, quando ele libera o brado do Calvário. E qual foi o brado do Calvário, pastor? Tetelestai. Está consumado, a dívida está paga. E isso daqui é tão extraordinário, só para os pentecostais começar a aquecer as turbinas, que Jesus está pagando uma dívida que não era dele. A dívida sempre foi nossa, e nunca foi nossa para com o diabo, sempre foi nossa para com Deus. Mas Jesus assumiu a responsabilidade de pagar a dívida, e no brado do Calvário, tetelestai, em língua grega o verbo é teleo, é dívida consumada, é missão cumprida. Isso daqui é tão extraordinário que tudo que está acontecendo naquele momento não está acontecendo nem no céu e nem na terra, está entre o céu e entre a terra. Jesus está no alto do madeiro, Jesus está no alto da cruz, e é tão profético que é como uma mão ele pega na mão do eterno, com a outra mão ele pega na mão da humanidade, e parece que eu posso ouvir as palavras de Jesus em direção do Pai: Pai, toda a humanidade é demérita, nenhum deles tinha condição de pagar a dívida. Não é a mensagem, mas deixa eu abrir um parêntese, já para deixar aos irmãos uma verdade bíblica, doutrinária e teológica. Por quê, pastor? Porque quando eu falo aos irmãos que toda a humanidade é demérita, eu estou afirmando com muita propriedade que ninguém que está aqui, nem eu, nem você, nenhum de nós estávamos habilitados, credenciados, capacitados a dizer: eu mereço. Ninguém está aqui porque merece. Eu não estou pregando porque eu mereço. Você não está cantando porque você merece.
Ninguém está dando glória aqui porque merece. Então olhe para cá. Por quê, pastor? Porque a única coisa que nós merecíamos de verdade era o inferno, era a condenação eterna, e só não iremos para lá porque Cristo Jesus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, e habitou aqui, tabernaculou. O que é isso, pastor? Ele mudou de residência. Ele deixou toda a sua glória na eternidade, deixou todos os seus privilégios do lado do Pai e veio aqui cumprir a missão. No brado do Calvário, ele está dizendo: Pai, com uma mão eu pego nas tuas mãos, com a outra mão eu pego na mão da humanidade. Eles não tinham condição de pagar a dívida, mas eu pago, glória. E aí é para quem tem glória na boca. Por quê, pastor? Porque Pedro escreveu que não foi com prata e nem com ouro, mas foi com sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus por esta verdade? Aleluia. Catuca quem está do lado e diga: pode dar glória, a dívida foi paga. Diga para ele: pode dar glória, a dívida foi paga. Não, você não falou, você me enganou, você só mexeu a boca. Fala mais forte para ele, diga: pode dar glória, a dívida foi paga, a dívida foi paga, a dívida foi paga, a dívida foi paga. O diabo não gosta que a gente fale esta verdade em cima dos púlpitos, mas eu vou falar até você entender. Lá vai: a dívida foi paga, a dívida foi paga, a dívida foi paga. O véu foi rasgado, um novo e um vivo caminho está diante de você. Pelo amor de Deus, se tem dois que acreditam nesta verdade, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Abre a boca para dar glória para Deus aqui agora. Meu querido amigo pastor Manuel, o que me chama a atenção é que ele paga a dívida. E quando ele paga a dívida, está escrito no texto. O que, pastor? Depois disto, ele entrega para o Pai o seu Espírito. Isso aqui é tão tremendo, pastor Adriano, que na minha simplicidade eu quero provar aos irmãos teologicamente, biblicamente, que a expressão que a morte venceu a Jesus é uma expressão equivocada, teologicamente, biblicamente. Por quê, pastor? Porque a morte é consequência do pecado. Gênesis 2,17, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Por o homem entrou o pecado, e através do pecado a morte. Como a morte vai matar Jesus? Se Jesus é santo. Pastor Lorinaldo, o que me chama a atenção é que a morte até rodeou o Calvário. A morte arrodeou o Calvário. Por quê, pastor? Porque a sexta-feira está acabando. Alguém foi em Pilatos e disse: tem que tirar esse pessoal da cruz, acelera o processo da morte. Qual é o método? Quebrando as pernas dos crucificados. A morte de cruz é uma morte lenta. E qual é a ideia? Acelera o processo da morte. Porque ora segurava aqui em cima, ora segurava embaixo.
quebrando as pernas dos crucificados, vai dificultar na respiração. E aí? E aí que vai acelerar o processo da morte. E se não der glória agora, tá, olha. Por que, pastor? Porque vieram e quebraram as pernas de um. E eu não sei por onde eles começaram. Onde a Bíblia se silencia, pastor Wallace, meu amigo, não há mais voz. A Bíblia não fala por onde começou, se pela esquerda ou pela direita, mas está claro. O texto diz: quebraram as pernas de um, quebraram as pernas do outro. Mas quando vieram tocar nas pernas de Jesus, chegaram atrasado, pastor Marcos. Primeiro porque tem uma profecia, irmã Thalita: nenhum dos seus ossos. Porque mesmo o ambiente sendo de cruz, é ambiente de profecia também se cumprir. E se não der glória agora tá ruim, lá vai 1000 cai do lado, 10.000 do outro lado, mas você não é atingido. A morte arrodeou o Calvário. Arrodeou, pastor. Não sei por onde começou, mas se começa pela esquerda, na sequência, quem tem a perna quebrada é do meio. Se começa pela direita, na sequência, quem tem a perna quebrada é o do meio. Pulou. E quando foi matar aquele que estava na cruz do meio, chegaram atrasado. A morte veio babando. Como não existe avivamento sem Bíblia, lá vai. Porque segunda carta que escreve Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo disse que Jesus não conheceu pecado. Deus o fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, 6, ele fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se isso não te confronta, me confronta, porque eu estou pregando sobre o santo que se fez pecado, o bendito que se fez maldito. E Paulo disse para nos resgatar da lei da maldição. Eu estou falando do Deus que se fez homem. Eu estou falando daquele que foi glorificado pelos anjos. Mas que se submeteu a ser cuspido pelos homens. Ele nunca pecou. Hebreus 4,15, ele foi tentado em tudo e em todas as coisas, porém não tem pecado. A morte veio babando. E aí só vai dar glória quem está comigo aqui agora. Porque quando a morte veio babando, chegou atrasada. Por quê, pastor? Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Levante a mão para dar glória a Deus aqui agora. Porque, pastor, o que eu estou tentando te dizer é que mesmo na condição do Calvário, Jesus está dizendo: eu morro na hora que eu quero, eu vou embora na hora que eu quero. Quem tem a última palavra aqui não é Satanás. Quem tem a última palavra aqui não é a morte. Quem tem a última palavra, independente do ambiente que você está vivendo, ainda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem está comigo aqui, abre a boca para dar glória. O púlpito pentecostal é um lugar de muitas emoções. E me perdoe a simplicidade. Por quê, pastor? Porque eu já estou doido para falar em línguas estranhas, sair correndo dentro desse pavilhão. Eu nasci no fogo e não me contento
fumaça. Mas avivamento sem Bíblia não é avivamento. Eu sei que os tochinhas já estão doidos para voar. E se eu fosse aqui dar lugar à emoção, eu já estava correndo aqui. Mas eu preciso que a noiva do Cordeiro entenda. Eu estou tentando manter a etiqueta, mas eu não sei até quando eu vou conseguir segurar aqui. Levante a mão, eu já vou pregar. Mas levante a mão e dê um minuto de glória para Deus aqui. Sobe. Sobe. Está chegando uma nuvem de glória, carregada de muita unção aqui. Mas ouça-me por mais alguns minutos. Por quê, pastor? Porque eu preciso tirar Jesus da cruz. Ele entrega para o Pai o seu Espírito. O véu se rasga, está no texto que não se rasga de baixo para cima. O véu se rasga de cima para baixo, para mostrar que salvação não é coisa de homem. Eita, glória a Deus. Não existe mérito humano. Eu só preciso que os irmãos entendam isso daqui. Por quê, pastor? Porque está no texto. E eu não vi a hora de chegar aqui, porque João 19:38, o texto diz que José de Arimateia vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos concede o corpo. E o texto diz assim, ó: e tiraram o seu corpo. E tiraram o seu corpo. Isso daqui é extraordinário. Por quê, pastor? Porque Jesus não largou. Jesus não abandonou. Jesus não desistiu. Olhe para cá. Eu estou no congresso de missões. Eu não vim falar de fulano, ciclano, beltrano, nada disso. A minha missão aqui é abrir a Bíblia, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Lamento decepcionar aqueles que vieram hoje no pavilhão e que estão me assistindo através das mídias sociais, esperando eu bater em pregador fulano, pastor ciclano. Eu não fui chamado para esse negócio. Se você quer ver derramamento de sangue, liga a sua televisão no canal de esporte, vai assistir MMA. O púlpito não é ringue para ficar. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. O meu negócio aqui é falar de Jesus. E eu não sei se você vai pegar, mas olhe para cá. Por quê, pastor? Porque tiraram o corpo dele da cruz. Não foi ele quem largou, tiraram. Não foi ele quem abandonou, tiraram. Não foi ele quem deixou, tiraram. Aí nós falamos que Cristo Jesus é o nosso maior referencial. E aí de repente você está querendo parar, entregar, desistir. Jesus foi até o fim. Isso é tão verdade que tiraram o corpo dele da cruz. Não é ele quem desiste, não é ele quem abandona, tiraram.
E se não marcar nada do que eu vou pregar, marca só isso, eu vou embora no lucro. Qual é a palavra, pastor? A cruz ficou no Calvário. E o que vai acompanhar ele a partir de agora são as marcas. Porque é com as marcas que ele prega para Tomé. E eu não sei se você vai pegar, mas pregador bom é pregador que tem marca. Obreiro bom é obreiro que tem marca. Pastor bom é pastor que tem marca. Crente bom é crente que tem marca. Porque tem gente que vai ter dificuldade de te honrar, mas vai ter que reconhecer: ela tem marca. Ele tem marca. Segura para dar glória agora. Por quê? Porque tira o corpo dele da cruz. Poderíamos trabalhar o contexto cultural, teológico, sociológico e mostrar aos irmãos todo o processo que foi para sepultar o seu corpo. Mas Mateus capítulo 27, versículo 60, o texto diz que colocaram ele no sepulcro, fecharam a porta com uma pedra. E o texto diz que era grande, e se foram. Só que o que me chama a atenção é que o sábado foi longo e parece que eu posso ver a expectativa. Havia um ambiente tenso. Todos estavam na expectativa daquele sábado acabar. As mulheres, pela narrativa dos evangelistas, parece que estavam mais ansiosas ainda. Tanto é que Mateus capítulo 28, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 1, Lucas capítulo 24, versículo 1, João capítulo 20, versículo 1, ambos os evangelistas dizem que era o primeiro dia da semana. Havia acabado de amanhecer. João dá proeminência a Maria e não cita as outras, mas nós sabemos no contexto que existia algumas mulheres ali. E Marcos 16, 1, o texto chega a dizer que elas haviam comprado especiarias. Estão em direção do sepulcro, e qual é a ideia? Fazer uma última homenagem. Nem que seja a última vez. Por quê? Porque todas elas um dia teve um encontro com Jesus e teve a vida transformada. Elas sabiam que o que elas fizessem ali naquela manhã não traria a vida de volta para ele. Mas parece que eu estou vendo um olhando para o outro e dizendo: temos que fazer uma última homenagem. Isso daqui é lindo. Por quê, pastor? Porque o versículo 3 de Marcos 16, o texto diz que elas estão a caminho do sepulcro e há uma conferência entre elas. E qual é a pauta, pastor? A pedra. Quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra? Poderíamos trabalhar o contexto histórico e mostrar que essa pedra pesava cerca de 2 toneladas. Muita gente tinha que fazer muita força para arrancar essa pedra. Agora, se não der glória, está ruim. Por quê? Porque Marcos 16, 3, elas estão preocupadas como vai fazer. Só que o versículo 4 diz que o problema já está resolvido. Porque elas chegaram lá e a pedra já estava removida. Meu Deus do céu, o varão deu um kung fu ali. Vou repetir isso daqui para quem tem glória a Deus agora. Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. E a pergunta é: quem foi que removeu a pedra? Quem foi que tirou a pedra? Quem foi que arrancou a pedra? Como a Bíblia responde a própria Bíblia, Mateus 28, versículo 2, está no texto. É mais ou menos isso daqui, ó. O céu se abriu e descendo um anjo do céu, chegou removendo a pedra. E aí está no texto o quê? Que o anjo se assentou em cima da pedra. Eu vou desossar isso daqui, como dizia o doutor John Stott, para quem está ligado na palavra pegar. Por quê, pastor? Descendo do céu. Então quer dizer que quem fechou é de baixo, mas quem vai abrir está vindo da onde? Quem fechou manda embaixo, mas quem vai abrir está vindo da onde? Então quer dizer que a última palavra não está na boca de Herodes. A última palavra não está na boca de Pilatos.
Vou ficar falando até você dar glória agora. A última palavra não está na boca de Anás. A última palavra não está na boca de Caifás. O espírito de profecia acabou de testificar no meu espírito. E qual é a palavra, pastor? Quem dará a última palavra é o Deus Criador dos céus e da terra. Quem acredita nisso, abre a boca para dar glória. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo que os tochas querem voar aqui, mas eu estou com palavra no meu coração e eu quero liberar aqui. Por quê, pastor? Chegou removendo. Chegou removendo. O anjo não contou até 10 para ver o que tinha que fazer. O anjo já chegou sabendo o que se tinha que fazer. Chegou removendo. Remover aqui não é afastar. Remover aqui é tirar a pedra completamente. Qual é a palavra, pastor? Isso daqui é a espinha dorsal da nossa fé. O sepulcro de Jesus não foi aberto de fora para dentro. Ele foi aberto de dentro para fora. Para fora. Eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. E pentecostal dá choque. Pentecostal dá choque. Se ele não falar nada, pisa no dedão dele aí agora. Aleluia. Aleluia. Diga, vai dar glória ou vai ficar com a cara feia. Pode aumentar o fundo musical, meu filho, que eu estou debaixo de uma glória aqui. Eu estou sentindo que eu estou pregando para alguém que está tomando posse do que eu estou liberando aqui agora. Qual é a palavra, pastor? Tem gente do lado de fora e parece que eu estou ouvindo a conversa dos soldados. Nunca mais sai daí. Cadê o pregadorzão da Palestina? Cadê o homem que levantou paralítico? Cadê o homem que deu vista cego? Cadê o homem que arrebatou a multidão por onde passou? Está aí dentro, está morto, nunca mais sai daí. Cadê o vaso? Cadê o profeta? Cadê o pregador? O que Satanás tinha esquecido é que a sexta-feira acabou, o sábado desfoi, o domingo da ressurreição chegou. Se está morto, fica com a boca fechada. Mas se está vivo, levante a mão agora. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, pastor. O espírito de profecia está testificando no meu espírito que a última palavra quem dá é Deus. E lá vai para quem crê. Foi eu quem comecei a boa obra. Eu sou fiel para aperfeiçoar. Se está vivo, dê um minuto de glória a Deus aqui agora. Eu acredito no avivamento das lágrimas. Aleluia. 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 Toma aí, Satanás. Aleluia. Aleluia. Tenta segurar essa glória que acabou de chegar aqui. Tenta segurar, vai. Pegou, 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 pegou. Pastor Eliezer, filho do saudoso pastor Luiz Antônio, a glória de Deus está dentro deste pavilhão. Glória, glória. Levante a mão direita para cima agora, toda a noiva do Cordeiro. Pelo amor de Deus, só quem está vivo fecha os olhos e abra a boca para dar glória agora. Eu vou deixar você adorar. Todo marasmo espiritual está indo embora agora.
Eu vinha aqui, pastor Adriano, com muita dificuldade há alguns anos atrás, fazendo muita continha para pagar o transporte para chegar até aqui. Ouvíamos mensagens bíblicas, cristocêntricas, missão, evangelização, e saíamos daqui com o coração empolgados, cheios de vontade de pregar, de estudar, de se envolver com a chamada. É isso, essa é a proposta. Eu não vim aqui bater em ninguém a não ser em Satanás e os seus demônios. É ele que está fazendo de tudo para bloquear a tua chamada. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se tem alguém que está crendo no que eu estou pregando aqui, está sendo liberado uma glória de Deus que vai te envolver aqui agora. Meu Deus, que barulho bonito, que barulho bonito, que barulho bonito, que barulho bonito. Aumenta o barulho, eu vou deixar você adorar. Deus está despertando chamadas aqui nessa noite. Meu Deus do céu, eu já vou orar e já entrego o microfone a quem de direito. Mas eu só preciso que os irmãos entendam o que, pastor? Quando elas chegaram, a pedra estava removida. O sepulcro está vazio. Eu não estou pregando um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Eu estou pregando um Cristo que esteve morto, mas que agora está vivo. Você consegue sentir ele aí ou não? O caixão de Jesus não está no meio da igreja. Está vazio. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14 em diante, Paulo disse que se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, vazia seria a nossa pregação, nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes entre os homens. Nada do que está acontecendo aqui hoje teria valor. É por isso eu falo mais uma vez que culto de celebração a Jesus não é ringue, não é programa de Raul Gil, The Voice Brasil, para ver quem é melhor, prega melhor, canta melhor. Nada disso. Se você é daqueles crentes que vem com a prancheta para dar nota para quem pregou mais, cantou mais, aqui é o lugar errado, meu santo. Aqui tudo é dele, por ele, para ele. Quem pode abrir a boca para adorar? Ele é a centralidade de tudo. Ele vive.
vive. Ele vive. Não, agora eu vou pregar mesmo. Ele vive. Ele vive. E foi ele quem disse: eu vivo. E vivo para sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Pastor, e aí? E aí? Que ele vive. O tempo não me permite. E nós poderíamos falar do Cristo ressurreto dentro de um fato psicológico, histórico e sociológico. Por quê, pastor? Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o texto diz que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E agora é a primícia dos que dormem. Eu gosto de uma tradução que diz: de fato, Cristo ressuscitou, de fato, porque é um fato. Atos 1:3, ele apareceu aos seus apóstolos com muitas e infalíveis provas. Pelo menos 10 a 12 aparições, e nós poderíamos trabalhar uma por uma. Mas deixa eu só te contextualizar a duas. Por quê? Porque a primeira, ele apareceu para Maria. E a pergunta é: por que não apareceu para Pedro? Por que não apareceu para João? Por que apareceu para Maria? Por que, pastor? Porque a Bíblia, na sua amplitude, se completando. Aonde? Se lembra lá do começo de uma outra mulher, de um outro jardim? Se lembra de onde tinha nascido ou saído a pior notícia que o mundo tinha ouvido até então, e através de quem foi? Se lembra de um outro jardineiro? Você nunca parou para perguntar por que em João capítulo 20 Jesus, dentro de um jardim, é confundido por Maria como jardineiro? É a Bíblia na sua amplitude se completando. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele está aparecendo para Maria para resolver um problema antigo. O que o diabo quebrou no jardim do Éden, Jesus está restaurando no jardim do túmulo. A credibilidade que haviam arrancado da mulher, Jesus devolveu. Vai lá, Maria. Vai lá, Maria. Vai lá e prega que eu estou vivo. E aí só vai dar glória quem está comigo na Bíblia agora. Eu vou até fechar. Por quê, pastor? Porque vai ler Bíblia para você ver. Mateus capítulo 23, versículo 55. Foram as mulheres que começaram com Jesus. Elas acompanham Jesus desde a Galileia, começo. Lucas capítulo 8, versículos 1, 2, 3 e 4. Elas andavam com Jesus. Isso daqui dentro da cultura é uma quebra de protocolo. Por quê, pastor? Mulheres viajando com o mestre. Isso daqui, quem conhece o contexto cultural sabe do que eu estou falando. Inclusive, eu não quero ser deselegante, mas alguém diz que os discípulos só davam despesa, mas as Marias semeavam. Eu não sei porque os irmãos não deu glória agora. Mas olha para cá, por quê, pastor? Porque elas estão no começo, estão no meio e estão no fim. Prova, pastor. Lucas capítulo 23, versículo 49. Elas estão no contexto da cruz. João até estava lá, mas alguém diz que João só estava porque estava escondido na saia da Maria. E eu não sei se você vai pegar, mas eu vou liberar. Por quê, pastor? Porque o Pedro nega, o Judas trai, mas as Marias, bate na mão de duas pessoas e diga assim, ó: Deus vai levantar alguém que vai até o fim. Diga para ele.
Controla o microfone, meu pastor. Mas inclusive as Marias foram as últimas a sair do sepulcro. Pode ler. E foram as primeiras a chegar no domingo de manhã. Diga para o teu irmão assim: Deus nessa noite, diga para ele. Não, diga que é profético. Eu sinto o peso da palavra que está descendo no meu coração aqui. Diga: Deus nessa noite está credibilizando os improváveis. Os improváveis. Ninguém dava nada, mas te prepara para ter um encontro tão sobrenatural com o teu Jesus. Eu ouvi alguém gritando aqui, estou entendendo. Tem alguém que está entendendo isso daqui ou não? Tem gente que não dá um centavo furado por você. Vai ter que ouvir a palavra de Deus através da tua boca. Oh, glória! Tem uma dinamite espiritual aqui, gente. Eu já termino. Por quê, pastor? Porque eu poderia mostrar Jesus aparecendo para outras mulheres. Poderia mostrar Jesus aparecendo para Pedro. Poderia mostrar Jesus aparecendo para os apóstolos. Sem Tomé, com Tomé. Para 7 dos apóstolos que estavam no mar da Galileia. Poderia mostrar Jesus aparecendo para cerca de 500 irmãos, dos quais Paulo, no contexto imediato, escreveu que muitos estavam vivos. Sabe o que Paulo está gritando para nós? Está acreditando no que eu estou falando? Não? Bate na porta daquele, ele é testemunha também. Poderia falar de Jesus aparecendo para Estevão, para Paulo, para João na ilha de Pátimos. Eu termino aqui. Por quê, pastor? Porque Lucas 24:49, momentos depois ele seria assunto aos céus. É a última aparição. E olha a ordem. Olha a ordem que ele deu. Ficai. Ficai em Jerusalém. Meu Deus do céu. Vou repetir porque alguém deu glória. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só para quem tem glória sair daqui pensando nessa noite. Tem 2 ambientes no texto. Qual é o primeiro, pastor? Físico. Ficar em Jerusalém. Qual é o segundo ambiente, pastor? Espiritual. Até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Estão correlacionados um no outro. Jesus está dizendo: vai descer poder, gente. Mas tem o endereço certo. Bate em quem está do teu lado e diga assim: ó, não tem como receber poder. Você me enganou, fala mais forte, diga: não tem como receber poder estando na geografia errada. O problema é que tem gente que quer receber poder, mas nem o endereço da sua igreja ele conhece. Jesus estabeleceu o endereço e disse: é aqui. Não é Roma, não é Síria, não é Egito. É aqui. Não é sobre quanto você é vaso. É sobre obediência. E é claro que a gente romantiza, mas realidade. A realidade está pregando para eles a seguinte mensagem: vai embora. Por quê? Porque o momento é tenso. Inclusive o diabo está gritando: vocês investiram 3 anos dos dias de vocês para ficar com ele. Ele está indo embora. E agora? Porque nós conhecemos a promessa na sua amplitude e sabemos do que se trata. Mas eles, dentro do contexto, eles não têm o leque aberto. Eles sabem que existe uma promessa, mas é incerto. Como é isso?
A realidade está gritando: larga tudo aqui em Jerusalém e vai embora para Galileia. A maioria era pescadores. Parece que eu estou vendo o inferno todo dizendo: volta para o barco, volta para a rede, volta para a casa da família, volta para os braços dos pais. A pergunta que não quer calar é, e esse é o sentimento que eu quero que você saia daqui hoje: qual pastor? Vai ouvir Jesus? Ou vai ouvir a realidade que você está vivendo? Vai entregar tudo? Ou vai continuar na presença que Deus te colocou? Porque tudo que o diabo quer te arrancar da posição que Deus estabeleceu para cumprir a promessa. Meu Deus do céu, eu termino agora e eu tenho mais 4 minutos e eu entrego agora. Por quê, pastor? Porque está escrito, Atos capítulo 1, Jesus é assunto aos céus. Atos capítulo 1, versículo 12, os discípulos voltam para Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 13, eles estão no cenáculo, no 3º andar. Atos capítulo 1, versículo 14, eles estão orando. E qual é a oração, pastor? Parece que eu estou ouvindo: manda a promessa, manda a promessa, manda a promessa. Quer um sinal de que Deus está falando contigo aqui? Lá vai. Por quê? Primeiro dia, manda a promessa. Segundo dia, manda a promessa. Terceiro dia, o diabo está dizendo: Deus não tem nada contigo. Mas parece que eu estou ouvindo alguém dizendo: não, eu creio, vou continuar orando. Manda a promessa. Quarto dia, manda a promessa. Quinto dia, manda a promessa. Não, me ajuda, diga: manda a promessa. Eu falo sexto e você grita: manda a promessa. Vamos lá, sexto dia. Sétimo dia. Não, vai lá, grita com violência, com força agora. Oitavo dia. E o diabo está dizendo: não tem chamada, não tem ministério, larga esse negócio de igreja, desiste nesse negócio de obra missionária. Mas o 9º dia, ah, querido, lá vai para quem tem glória na boca. 10º dia, de manhãzinha, cerca de 9 horas da manhã, já tem alguém se colocando de pé porque já entendeu aonde a gente vai chegar. Lá vai para quem tem glória na boca. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos, pegue na mão de alguém que está do teu lado agora, diga: e todos foram cheios do Espírito Santo. Maia Pirma, um teólogo escocês, escreveu comentando em Atos 2 que quando o Espírito Santo desceu na igreja de Jerusalém, era o céu mandando um telegrama para a terra. E qual era a mensagem? Podem dar glórias aí, porque Jesus já está aqui à destra de Deus Pai. Levante a sua mão para cima quem tem glória na boca agora. Toda a igreja está de pé. Que lindo, gente. Todos os irmãos de pé, levante a tua mão mais alto que você puder agora. Levante a sua mão agora para o céu. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou ouvindo alguém orando aqui em cima do púlpito. Estou ouvindo alguém falando em línguas estranhas aqui. Deus vai renovar pessoas aqui agora. A glória de Deus vai te envolver mais uma vez. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Pegue na mão de quem está do teu lado e levante a mão dele para a gente orar juntos aqui agora. Aleluia. Eu quero convidar a noiva do Cordeiro a orar. Até o céu se abrir.
Levante a tua mão agora. Ore. Ore. Tem alguém orando. 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 Eu estou ouvindo a igreja orando. Se tiver alguém para cantar, Jesus vai encher pessoas do Espírito Santo aqui agora. O Espírito Santo já está convencendo pessoas outra vez. Nas mídias sociais, aqui dentro, chegou um avivamento que vai te impactar aqui agora. Eu conto um, aonde tem glória de Deus de verdade. Tenta segurar essa glória que acabou de chegar. 2. Aleluia. 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 O Espírito de Deus está enchendo pessoas aqui agora. Abraça quem está do teu lado agora. Abraça ele. Abraça ele. Deixa ele sentir o que você está sentindo aqui agora. Receba. 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 Abraça quem está do teu lado e deixa ele sentir a glória de Deus agora. Seja cheio.